Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Brendo Souza e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Manual dos Investidores. E no nosso vídeo de hoje, como está no nosso título, como está na nossa thumb, nós vamos conversar um pouquinho sobre quanto renderia um determinado investimento em alguns bons fundos imobiliários que você encontra na nossa Bolsa de Valores e que eu trouxe aqui para a gente fazer uma simulação, para a gente ver na prática quanto que renderia um investimento em algum ativo, para você entender, para você ter uma dimensão, ter uma noção do quanto que renderia um determinado investimento se você aplicasse, se você investisse em um determinado ativo. Então, no mais, dito tudo isso, eu já te peço para você se inscrever aqui no nosso canal, caso você ainda não seja inscrito, ativar o sininho para você sempre ser notificado quando chegar conteúdo novo aqui no manual, e também te peço para você deixar um like nesse vídeo aqui e fique comigo até o final, que eu tenho certeza que vai ser um conteúdo bem interessante e bem importante para você. Então vamos lá para o nosso vídeo. Bom pessoal, e como nós comentamos no início desse nosso vídeo aqui, ao longo desse nosso encontro de hoje, eu vou trazer aqui uma simulação do quanto que renderia um determinado investimento em alguns bons fundos imobiliários que eu selecionei da nossa Bolsa de Valores, certo? Para a gente ter uma noção, para você ter uma noção, um entendimento do quanto que rende mais ou menos ali um determinado investimento, para você ter uma noção do quanto que você precisa para começar a investir, quanto que seria ali um valor satisfatório para você investir e receber de dividendos de um determinado ativo. E para você que não conhece, um fundo imobiliário, os fundos de investimentos imobiliários são investimentos, são ativos de renda variável que são negociados em bolsa de valores, e os fundos de investimentos imobiliários, como o seu nome sugere, são fundos de investimento que aplicam, que reúnem um certo capital, que reúnem um certo patrimônio, e aí por meio de gestores, por meio de administradores profissionais, aplicam, investem esse capital no setor imobiliário, como o seu nome sugere. Então esses fundos de investimentos vão comprar ou vender grandes imóveis de diversos setores, de diversos segmentos diferentes da nossa economia, e vão arrendar, vão alocar esses imóveis para alguns inquilinos, para eles utilizarem esses imóveis e gerar uma receita, gerar uma renda todos os meses para esses fundos de investimento. E aí esses fundos imobiliários, esses fundos de investimentos imobiliários, eles vão pegar uma parte desse seu patrimônio, vão pegar um pedacinho desse patrimônio e disponibilizar lá na Bolsa de Valores, e nós como investidores, por meio de uma corretora de valores, podemos comprar e vender esses pedaços, essas cotas desses grandes fundos imobiliários lá na nossa bolsa. E quando nós compramos uma cota, quando nós compramos um pedaço de um bom fundo imobiliário, nós nos tornamos indiretamente um dos donos de todos os imóveis, de todos os ativos que estão dentro do portfólio daquele fundo. Então aí você vai encontrar fundos de diversos setores, como nós comentamos, e aí os bons fundos imobiliários da nossa bolsa vão ter ali 10, 15, 20, 30 imóveis no seu portfólio, no seu patrimônio. Então quando você compra uma cota, quando você compra um pedaço desse fundo, você passa a ser um dos donos indiretos de todos os imóveis que estão dentro do portfólio daquele fundo. E aí uma característica bem interessante e bem atrativa dos fundos imobiliários, e é o que faz justamente nós trazermos para esse vídeo de hoje, é que os fundos imobiliários, eles são ativos, são investimentos que pagam dividendos, que pagam proventos todos os meses e isentos de imposto de renda. Então, por essa característica é que nós dizemos que o investimento em fundo imobiliário é a melhor forma, é o melhor investimento para você que busca estruturar e montar uma renda passiva e principalmente mensal por meio do seu patrimônio, por meio dos seus investimentos. E aí, como nós comentamos, existem fundos de diversos setores, de diversos segmentos na nossa Bolsa de Valores. Então nós temos aí fundos de galpões logísticos, fundos de escritórios ou lares comerciais, fundos de bancos, fundos de hospitais, para você ter noção, fundos de shopping center também. Também temos fundos de papel, que são aqueles fundos imobiliários que investem em papéis de renda fixa, em ativos de renda fixa, ligados ali ao setor imobiliário. Então nós temos uma gama de bons segmentos, de bons setores de fundos imobiliários para você escolher e aplicar o seu dinheiro. E agora que nós conhecemos um pouquinho aqui sobre a classe dos fundos imobiliários e entendemos quais são as principais características, e entendemos também que eles têm essa característica de gerar, de estruturar, de proporcionar uma renda passiva e mensal por meio do seu patrimônio investido, eu trouxe aqui algumas boas opções de bons fundos imobiliários para você saber, para você ter noção do quanto que você receberia nos últimos 12 meses caso você investisse um determinado valor naqueles ativos. E para exemplificar, para ilustrar, para facilitar o nosso entendimento, eu vou fazer aqui uma simulação de um investimento, uma simulação de uma aplicação de caso você investisse R$10.000 na compra de cotas de alguns fundos imobiliários e ver quanto que você receberia, ver quanto que nós receberíamos de dividendos
a partir desse valor investido em alguns bons fundos imobiliários da nossa bolsa de valores. E a primeira opção, um primeiro bom fundo imobiliário que eu quero aqui utilizar para esse nosso exemplo é exatamente o HGLG11. O HGLG11, para você que não conhece, é um dos melhores fundos da nossa bolsa de valores, na minha opinião e na opinião de vários especialistas e analistas do mercado financeiro. O HGLG, ele é um fundo que investe em galpões logísticos, tem aí 26 ativos, 26 imóveis dentro do seu portfólio, distribuídos aí em 6 estados do nosso país. Então é um fundo bem robusto, um fundo bem sólido e bem permanente e bem perene, digamos assim, na nossa bolsa de valores, e tem sua cota hoje sendo negociada na casa de R$160. Então é um fundo bem acessível para o seu investimento. E aí o fundo HGLG11, ele pagou nos últimos 12 meses para os seus cotistas, para os seus investidores, um valor de cerca de 8,3% em dividendos. Então caso aí você investisse R$10.000 em cotas do HGLG11, nos últimos 12 meses, no acumulado, você receberia algo em torno de R$830 apenas em dividendos. Então esse era mais ou menos o valor que você receberia em proventos, em dividendos nos últimos 12 meses, apenas do HGLG11, certo? E apenas se você investisse esse valor de R$10.000, claro que esse valor, que esse montante em dividendos, ele pode oscilar, pode variar conforme o tempo vai passando, isso fica a critério, fica a política do fundo imobiliário. Então, para você ter essa noção, se você investisse esse valor no HGLG11, você receberia aquele valor em dividendos. Uma segunda opção de um ótimo fundo imobiliário, na minha opinião, na minha visão, que está sendo negociado na nossa bolsa de valores, é exatamente o VISC11. E o VISC11, para você que não conhece, é um bom fundo imobiliário de shopping center do nosso mercado financeiro. O setor de shopping center, que na minha visão é um dos melhores setores, um dos melhores segmentos para você investir em fundos imobiliários. E o VISC11, ele tem sua cota hoje sendo negociado na casa ali dos R$100, então também é um fundo bem acessível, e tem no seu portfólio cerca de 30 ativos, 30 imóveis distribuídos em 16 estados do nosso país. Então apenas por esses números, apenas por esse portfólio, você já observa ali que o VISC11 é uma excelente opção, é um excelente ativo, um excelente fundo da nossa bolsa de valores. E aí, partindo para o ponto principal dessa nossa exemplificação, o VISC11, esse bom fundo de shopping center, ele pagou nos últimos 12 meses, no acumulado para os seus cotistas, para os seus investidores, cerca de 10% em dividendos. Então, caso você investisse ali R$10.000 em cotas do VISC11, nos últimos 12 meses, no acumulado, você receberia algo em torno de R$1.000 em dividendos, em proventos, apenas do VISC11. Então aí, além de ser um bom fundo imobiliário, de um bom setor, de um bom segmento, e além de ter bons números, bons indicadores, o VISC11 também é um fundo que paga ótimos dividendos, paga bons proventos para o seu cotista. Como nós vimos aqui no nosso exemplo, ele pagou cerca de 10% em proventos nos últimos 12 meses para os seus investidores. E a nossa terceira e última opção, o terceiro e último fundo dessa nossa exemplificação, desse nosso vídeo de hoje, eu quero te apresentar aqui o MXRF11. O MXRF11, que é um dos fundos mais populares e com a maior quantidade de cotistas, de investidores da nossa bolsa de valores. E aí o MXRF11, para você que não conhece, ele é um fundo de papel, ou seja, ele é aquele fundo que investe em ativos de renda fixa ligados ali ao setor imobiliário. Então ele vai investir ali em CRIs, em LCIs, que são investimentos de renda fixa que atrelam, que investem, que aplicam seus recursos no setor imobiliário brasileiro. E aí o MXRF11, ele é um fundo que também apresenta ótimos números, ótimos indicadores, tem sua cota hoje sendo negociada na casa ali dos R$10, então é um fundo bem acessível e bem democrático para o seu investimento, e muito por conta dessas características, ele é um dos fundos com a maior quantidade de cotistas, com a maior quantidade de investidores da nossa bolsa de valores. E aí, chegando no tema, no ponto principal do nosso vídeo, o MXRF11, ele é um fundo que pagou nos últimos 12 meses cerca de 13% em dividendo, então o MX vem pagando ótimos dividendos, vem pagando altos proventos para os seus cotistas. Então aí, caso você investisse R$10.000 na compra, nas cotas do MXRF11, nos últimos 12 meses você receberia algo em torno de R$1.300 apenas em proventos, apenas em dividendos desse fundo imobiliário. Então aí, MXRF11, um ótimo fundo de papel, é um bom fundo com bons números, com bons indicadores e paga ótimos proventos, paga ótimos dividendos para os seus investidores. Então aí, esse era o tema, esse era o foco principal desse nosso vídeo de hoje que eu queria trazer para esse nosso encontro, certo? Era aproveitar para conversar um pouquinho sobre a classe dos fundos imobiliários, que é basicamente a minha classe favorita do mercado financeiro, porque é uma classe de investimentos que primeiro nos permite ali se expor ao setor imobiliário brasileiro por meio de um baixo custo, por meio de um baixo investimento inicial, e além de tudo isso, é uma classe de investimentos que paga proventos, que paga rendimentos todos os meses
isentos de imposto de renda. Então, no mais, é isso. Eu espero que você tenha gostado e principalmente entendido e compreendido tudo que nós conversamos, tudo que nós abordamos ao longo desse nosso vídeo de hoje. E, novamente, eu te peço para você se inscrever aqui no nosso canal, caso você ainda não seja inscrito, ativar o sininho para você sempre ser notificado quando chegar conteúdo novo aqui no manual. E também te peço para você deixar um like nesse vídeo aqui e eu te vejo no próximo vídeo, te vejo na próxima oportunidade. Valeu!